é, linearização de modelos, né? Quando os modelos são não lineares. E vimos então na aula passada que para poder resolver os problemas que nós estamos modelando, precisávamos de duas condições, né? Como a gente está resolvendo as nossas equações diferenciais usando o método de Laplace, a gente precisa que as condições iniciais sejam nulas, né? Então, se isso não acontece, se as condições iniciais do nosso problema não são nulas, então nós temos que começar utilizando as variáveis de desvio, né? Primeira coisa, para poder utilizar o Laplace diretamente, não ter problema quando nós fizermos as transformadas de Laplace com relação às derivadas, que são as que carregam as condições iniciais. Isso por um lado. E por outro lado, quando a gente obter essa equação de desvio, né? Lembra como é que a gente obtém a equação de desvio, né? A gente tem a nossa equação normal, digamos, aquela que se obtém da conservação da massa, conservação da energia, conservação de uma determinada componente, né? Concentração. E se essa equação ela é linear, então o que eu faço? Eu posso simplesmente avaliar ela no regime permanente, né? No steady state. Quando eu avalio ela no regime permanente, as derivadas se anulam. E o que eu faço então é que eu subtraio a primeira equação que eu tive, menos a equação do regime permanente. Então, primeiro a equação no regime normal, digamos assim, ou em qualquer instante, que é a equação diferencial que eu encontrei inicialmente a partir da equação de conservação, menos essa mesma equação, só que analisada no regime permanente, onde as derivadas são zero. Quando eu subtrair uma da outra, então eu vou encontrar a minha equação em variáveis de desvio e vou então ir para Laplace, lá eu isolo a minha saída e depois eu volto. Quando eu voltar, eu tenho que lembrar que o que eu encontrei foi a minha variável de desvio, tá certo? E não a minha variável de saída que eu estava buscando. Então, simplesmente eu faço aquela correção, tá certo? Que é corrigir que a variável que eu estou buscando de fato é a que eu encontrei, que é a de desvio, mais o valor dela no regime permanente, que é uma constante. Por outro lado, se ao começar a minha equação eu percebo que a minha equação de conservação ela não é linear, já vimos ali que para não ser linear, você observa primeiro o expoente das variáveis, né, que elas têm que estar elevadas a 1, e as variáveis têm que estar multiplicadas por uma constante somente. Se eu tiver uma variável elevada num coeficiente diferente de 1, ou se eu tiver a minha variável multiplicando outra variável, então a minha equação é não linear. Então, nesse caso, eu nem preciso fazer o esquema de encontrar a equação no regime permanente e subtrair. Nesse caso, o que eu vou fazer é diretamente isolar a minha variável de saída, né, a minha derivada de saída, e fazer uma expansão por série de Taylor para poder linearizar o meu modelo, né, em torno de um ponto. A gente vai sempre fazer isso em torno do ponto do regime permanente, onde a função avaliada é zero. E então, nesse caso, as variáveis de desvio vão sair espontaneamente quando eu aplicar o método de Taylor. Muito bem. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, e aqui tá meio claro aqui este lápis aí. Vocês conseguem enxergar? Mais ou menos, professor. Tá, vamos ver aqui. Tá, vou deixar este aqui para depois, então. Vamos ver aqui este exemplo. Onde está? Vamos ver aqui o exemplo do livro, que é o exemplo 4.7, com relação a a linearização de sistemas não lineares. Página 67. Aqui, antes, vamos dar uma olhadinha aqui o que o livro fala sobre isso, né? O livro ele vai um pouquinho mais rápido. Na aula passada
dei um pouco mais de detalhes sobre a questão da expansão da série de Taylor, mas basicamente está aqui, né? Se você tem uma função, você olha aí a equação 461, 461. Se você tem essa função e essa função for não linear, então você pode substituir ela, tá certo? Se o teu dy dt, a tua equação diferencial for não linear, você pode substituir ela pela função avaliada. Vocês olham ali 462, a função avaliada num ponto de equilíbrio, que estamos escolhendo o ponto de regime permanente, mas nesse caso, essa equação 461 ela é bivariável, ela é função de duas variáveis, né? Onde uma delas é a própria entrada e a outra é a saída. Então, eu vou precisar de duas derivadas parciais. Então, a derivada parcial com relação à primeira variável, que é y, e eu vou avaliar essa derivada no regime permanente. Por isso que tem aquela barra ali com aquele y barra ou barra, porque eu estou avaliando no regime permanente. Vezes a diferença entre o valor do y e o valor do y no regime permanente. Esse parênteses aí é o que a gente chama de y', seria o y de desvio. Por isso é que eu digo que quando você usa a linearização, as variáveis de desvio saem naturalmente. Tá certo? Esse parênteses já é a própria variável de desvio. E depois mais a derivada parcial da mesma função com relação à variável u, que é a segunda variável que temos ali, que no caso é a variável de entrada, avaliada no regime permanente, vezes u de desvio, que é o que está ali dentro do parênteses. Nessa aproximação, o primeiro termo, aquele f de y barra u barra sempre é zero, porque ela estava sendo avaliada no regime permanente. E no regime permanente, então as minhas variáveis de desvio elas não mudam. Beleza, então o que você tem que fazer basicamente é encontrar essas derivadas parciais aí e já vamos ter então a nossa função linearizada, que é o que está ali na equação 463, então, né? Ali eliminou o primeiro termo e ficou o resto tudo em variáveis de desvio. Na equação 464 que temos ali, se tivéssemos a 464, está dizendo assim, ó, se você em vez de duas variáveis tivesse mais, né, se fosse y, u e z, então vai entrar uma nova derivada parcial, sem nenhum problema ali. Então vamos ver aqui ó, o exemplo. Aqui esse quadro a gente viu na aula passada, né? Quando você tem equações lineares ou não lineares, se você precisa linearizar ou não, né? E a solução dela. Vamos ver aqui esta situação. Temos o exemplo 4.7. Então, no exemplo 4.7, temos um tanque horizontal, tá certo? Que é utilizado para armazenar líquido ali, né? Em um processo. Então, está mostrado ali na figura 4.6a. E o que se quer é saber o que acontece, né? Como que fica o modelo desse tanque aí com relação ao nível dele, né? Então, se eu tenho esse tanque ali, ele tem uma entrada QI, né? Uma vazão volumétrica QI e uma vazão volumétrica Q na saída. Como que eu obtenho a minha equação do modelo que eu posso aplicar o Laplace e tal, né? Como que eu tenho uma equação que seja linear, caso esta aqui não seja, né? Certamente, como estamos fazendo do exemplo de modelos não lineares, vai aparecer um modelo aí não linear, e aí, nesse caso, a gente vai ter que linearizar ele. Então, eu tenho basicamente um tanque. Deixa eu agora voltar aqui no desenho. Vamos lá, eu tenho um tanque. Vou fazer aqui o meu desenho aqui de um ladinho. Um tanque cilíndrico na horizontal, e nesse tanque está entrando uma variável, uma vazão volumétrica Q, e está saindo uma vazão volumétrica
Q, perdão, QI e saindo Q. Então, esse tanque tem lá um determinado líquido, tá certo? Esse aí seria a lâmina d'água, né? O líquido que tem ali, e o nível desse tanque, né, seria esta distância aqui. O nível H desse tanque. Beleza. Se eu tenho esse tanque com uma vazão volumétrica entrando, uma vazão volumétrica saindo e tem um nível, a questão é, se eu estou no regime permanente, o que deve acontecer com as variáveis de vazão e o nível? Se eu estou no regime permanente, eu teria obrigatoriamente que a massa que entra no tanque tem que ser a mesma massa que sai. Então, a vazão volumétrica entrando, não, eu vou considerar, logicamente, que as densidades a densidade do líquido não varia, né? Então, a massa que está entrando é a mesma massa que está saindo, como as densidades são iguais, então a vazão volumétrica entrando tem que ser igual à vazão volumétrica saindo. E nesse caso, então, eu teria um nível constante. A questão é, o que acontece com o nível se... Imagina que a nossa vazão Q, a nossa vazão QI de entrada, ela tem um determinado valor constante. Esse aqui é o tempo. E, portanto, né, o que vai acontecer é que eu vou ter no tempo, né, um valor de H constante também. A questão é, o que acontece com H caso a minha vazão de entrada QI varie de alguma forma? Imagina que, por exemplo, aqui acontece um degrau. Tá? O QI aumenta de repente. O que acontece com o meu nível H? Ou, por exemplo, se a minha entrada QI, ela de repente se converte numa oscilação como se fosse um seno, né? O que acontece com o nível H? Para que eu possa resolver isso aí, o que eu tenho que fazer? Quais seriam os passos para isso aqui? Assim, de modo geral, que passos vocês teriam para poder resolver esse problema aí? Vamos lá. Não sei quem tá aí. Joana Luiz, tá por aí? Não está por aí. Vamos lá. Francine, qual seria o primeiro passo aí? Ou que passos você faria para resolver este problema que temos aqui? Tem um tanque e Bom tal. dia. Tem um tanque horizontal com um nível. Sem entrar no detalhe ainda de que ele é horizontal e que vai ser não linear e tal, mas qual seria, de forma geral, os passos para resolver esse problema? Eu tenho um tanque onde a vazão volumétrica de entrada e a vazão volumétrica de saída são iguais, o nível está em um valor constante, e de repente a vazão de entrada varia. Como que eu encontraria o nível? Como se comporta um nível, Francine? Bom dia. Bom dia, prof. Teria que fazer a conservação da energia do sistema ali? Não, aqui não tem energia. Quando é energia é que a gente está usando calor, né? Aqui não tem energia nenhum, não tem problema de energia. Hum, Conservação de que utilizaríamos aí? então eu não sei, prof. Da massa, né? A massa que entra no tanque tem que ser a mesma massa que sai. Perdão, a massa que entra no tanque, a massa que entra menos a massa que sai é igual ao quê? Igual a variação da vazão? Da massa, né? A variação da massa. Ah, Então, tá. a massa que entra menos a massa que sai vai ser igual a variação da massa, e a partir dessa equação, então, eu tenho ali uma equação diferencial. Beleza. Ok, se essa equação diferencial ela fosse linear, sem problema nenhum e tal, qual é o passo seguinte que eu tenho que fazer?
Francine, tá bem? Prof, tô pensando. Eu tô olhando ali a equação que tem, tá na função do volume, né? Isso, não tem equação ainda, tá? O que eu rabisquei antes nem pode ignorar, só o que eu estou desenhando hoje aqui agora. Só Ah, tô falando de forma geral. A gente encontrou a conservação da massa, a equação da conservação da massa. Nessa equação de conservação da massa, a gente vai ver que tem umas variáveis aí. E algumas delas são de entrada e outras são de saída. Quais tu achas que são as variáveis de entrada e quais são as de saída que vão entrar nessa conta aí? ahn, Vamos chamar aqui de input. De entrada, aqui seria. entrada, a vazão inicial? Epa, muito bem, a vazão inicial. Não, não é inicial não, tá? Desculpa, Ah, desculpa, é de entrada. entrada. Isso. Isso, E quem de seria a entrada. saída nessa A, equação? a vazão de. Ah, não. Hum, seria o nível, a altura? Isso, o nível, exatamente, o H, né? Beleza. Eu vou ter uma equação diferencial onde eu vejo uma entrada aqui é QI e uma saída que é o nível. Como que a gente resolve esse problema aí, de acordo com o que a gente tem visto? Como que eu resolvo essa equação diferencial? Eu não sei, mas talvez pode ser pela aquela coisa da. Ah, eu não sei se era igual a RI, RH, que a gente viu nas aulas passadas, mas eu não lembro também. Certo, não, mas eu tô falando em um caso geral, tá? Não, assim, um método geral, não estou entrando no detalhe. Joana, o que que a gente faz, Joana? Miller que tá aí. Acho que tem que analisar a equação no estado permanente, fazer uma menos a outra, para fazer o desvio, para zerar as condições iniciais e aí depois aplicar a Laplace. Certo. Mais ou menos certo. Isso daí é no caso em que a minha equação seja linear, tá? Se essa equação que saiu ali for linear, da conservação da massa, que eu tenho as entradas e saídas, se for uma equação diferencial linear, então é isso aí. Avalio ela no regime permanente, subtraio uma da outra, vou para Laplace. O que que eu faço em Laplace? Aplica a inversa e Não, mas descobre qual. antes, né? Eu apliquei a transformada de Laplace e cheguei em Laplace. O que que eu faço lá antes de voltar para o tempo? Isola a tua saída, né? Exatamente. Isolo a minha saída, que no nosso caso aqui é o H, e volto para o tempo. Beleza. É, e basicamente acabou, né? Só você tem um detalhe que é que quando a gente for encontrar a equação em variáveis de desvio, eu vou estar trabalhando com H', tá? Não com H. Então, quando eu voltar para o tempo, o que eu vou ter encontrado é o H' e não o H que eu quero. Então, para encontrar o H', eu tenho que simplesmente. Perdão, para encontrar o H, eu tenho que simplesmente somar ao H', o H barra, que é a variável no regime permanente. Beleza. Joana, mas caso a equação não seja linear, então o que a gente faz? Lineariza aí antes de aplicar a Laplace. Perfeito, isso aí. Então, linearizo, né? Aplico a série de Taylor, expansão por série de Taylor. Aí, quando a minha equação ficar linearizada, vou para Laplace. Novamente, lembrem que quando a gente lineariza, as variáveis de desvio saem sozinhas. Não preciso fazer aquela jogada de subtrair uma equação de outra. Linearizo, vou para Laplace, isolo a saída e volto. Beleza. Então, vamos ver a questão aqui do nosso tanque. Deixa eu só apagar aqui isso então. O que acontece com o tanque? Vocês conseguem ver, vou escrever aqui em cima disso mesmo, tá? O que eu tenho aqui é que a minha equação de conservação da massa é esta aqui. Estão enxergando ali? A equação de conservação da massa
é o quê? A derivada da massa, né? A variação da massa no tempo é igual à massa que entra, que é este ρQI aqui, menos a massa que sai, de acordo? Então, a taxa de variação da massa, que é esse dm/dt, dentro do meu cilindro, lá do meu tanque, é igual a massa, a massa entrando menos a massa saindo, né? Então eu tenho aqui ρ, né? Porque lembrem que o Q é vazão volumétrica. Então quando eu multiplico por ρ, eu tenho aquela vazão mássica, né? Vazão mássica o W, vazão volumétrica o Q. Então aqui está multiplicado por ρ. Aqui ficou bem ruim aqui, esta letra aqui, mas o que seria a massa, então, nesse tanque de água ali, ó? Tenho ali um tanque, de acordo? Um cilindro na horizontal. Como seria a massa desse tanque aí? Então, essa massa que está aqui, né, esta massa, este M aqui, ele vai ser o ρ, a densidade do líquido pelo volume que está ocupando esse líquido dentro do tanque, né? Este volume aqui, ó, que vocês estão vendo no cilindro aqui, eu vou desenhar aqui de preto, ó, este volume de líquido que tem no tanque, de acordo? Seria aqui o meu V, multiplicado pela densidade, né? Esse líquido tem uma densidade. Só que o que é esse... O que seria esse volume? Tá certo? Se eu analiso o volume, ele vai ser a área pela altura, tá certo? O problema é que essa altura ela vai variando, a área ela vai variando em função da altura, ou seja, a altura ela quando aumenta, a placa que tem ali de área, o retângulo que tem ali, ele não tem ele tem o mesmo comprimento L, só que o outro lado dele, que é o lado azul, que eu chamei ali de WF, ele vai ir variando, de acordo? Então, esse DM, digamos, que a gente chamaria ele de DM, que seria a massa somente de uma placa, de um diferencial de massa. Se eu pego aqui um diferencial de massa aqui, pequenininho, que seria esse DM, ele vai depender de em que altura eu estou, de acordo? Então, se a altura do nível é o próprio raio do cilindro, eu vou ter uma placa que tem o diâmetro do círculo de largura, né? Se eu estivesse aqui bem na metade. Mas se eu estou em um lugar maior ou menor que a metade do círculo, então esse meu WF, que é a largura da placa, ele vai mudar, vai mudando. Tanto que no começo, lá embaixo, quando o nível está perto de zero, a largura do meu retângulo ela vai ser quase zero. E quando o nível está lá em cima, perto de 2R, né? Digamos que o nível é quase 2 raios do círculo, eu estou lá em cima, então essa placa do meu triângulo vai ter também um lado WF bem pequenininho, quase zero. Então o que acontece? Essa área ela varia com a altura, né? Então, essa derivada aí de ρ, essa derivada de ρv, que é a massa, se eu substituo o volume como a área pela altura, essa área ela varia com h, de acordo? Então, se o ρ, como ele é constante, ele pode ser cancelado, né, na minha equação, né, que foi o que eu fiz aqui, né, o ρ saiu fora da equação da derivada e foi eliminado, né, este ρ aqui foi eliminado com os ρ's que haviam do outro lado da equação, né, vamos colocar aqui. Esse ρ também foi eliminado. Então o que aconteceu? Ficou somente a área de um lado pelo dH dt vezes a entrada,
que é o QI menos Q. De acordo? A questão agora é saber como é que essa área varia em função do H. De acordo? Então, a minha questão é como que a área, quando o H aumenta, né? Quando esse H aqui varia, como que este WF aqui, vamos tentar de azul outra vez. Como que esse WF varia? Porque ao multiplicar esse WF pelo L, que é o comprimento do tanque, eu vou obter, então, a área para esse valor de H. Né? Se o nível estiver por aqui, né, por exemplo, então este aqui vai ser o meu WF, vai ser este valor, este outro valor aqui. E esse WF, então, depende do valor de H. No caso, ele vai estar ser um valor maior. Este aqui seria o meu H. Então, a questão é como que WF varia com relação a H. Porque o L, depois que eu encontrar o WF, simplesmente eu vou multiplicar ele por L e eu vou encontrar a área nessa altura. De acordo? Então, se a gente olha esse círculo de frente, né, olha o tanque de frente, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui um H em um determinado nível, de acordo? Nesse H, eu vou ter o WF, vai ser a distância da largura da placa de água, né? Ou de líquido, né? Este aqui seria o meu WF. A metade desse meu WF, né? Seria o que eu tenho ali em roxo, né? Seria o WF sobre 2. E ainda eu posso identificar ali o raio, né? Que seria, por exemplo, né? Do centro do círculo a qualquer ponto do perímetro dessa circunferência, aí eu teria o raio. Então, nesse caso aí eu montei esse raio e armei esse triângulo amarelo. Nesse triângulo amarelo, então, eu tenho um cateto que seria o WF sobre 2, o outro cateto seria o R menos H, né? Porque esta distância aqui, ó, do centro do círculo até lá embaixo seria o próprio R, de acordo? Ou seja, aqui também tem um raio do centro até embaixo também eu também tenho um raio R. Então, aquele pedaço do círculo, aquele cateto do círculo, na vertical, ele vai medir R menos H. Então, R é o raio do círculo, que é uma constante, e H é o nível. Se a gente aplica Pitágoras nisso aí, o que a gente vai obter? Se aplicamos Pitágoras nesse triângulo, então nós temos ali que o WF sobre 2, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais o seguinte cateto, que é o R menos H ao quadrado, vai ser igual ao R ao quadrado. Se eu manipulo essa equação ali, tá certo? Lembra, o que eu tô querendo saber? Eu tô querendo saber como é que WF varia em função de H, tá certo? Como é que WF varia em função de H para multiplicar ele pelo L, certo? Isso é o que eu quero saber. WF é função de H. Então, nesse triângulo de Pitágoras aqui, nesse triângulo reto aqui, aplicando Pitágoras, eu vou manipular essa equação para me mostrar como é que o WF varia em função de H. Então, aqui eu passei o R menos H para o outro lado, ao quadrado. Vejam que nessa equação aqui eu já tenho aqui o WF em função de H. Se eu passar o 2 para o outro lado, eu já teria ali uma função que me diz como que o valor da largura do meu retângulo da lâmina d'água vai variando à medida que o nível, ou seja, o H do tanque, aumenta ou diminui. Mas eu posso ainda deixar isso aqui, em vez de função do raio, vou deixar ele em função do diâmetro, né? Que é o que a gente manipulou aqui simplesmente. Eu estou manipulando a equação. Então, eu vou trabalhar com esse WF. Então, passei o 2 para o outro lado, coloquei ele dentro da raiz, né? Então, o 2 que passou multiplicando para o outro lado, ele entrou na raiz como um 4.
multiplicando, novamente manipulando ali, né? O 4r² virou um 2r tudo ao quadrado. Vocês vão manipulando aquilo ali até depois, nesta equação aqui, vocês têm que... Eu tenho 2r em todas as partes ali, 2r, 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 tudo isso aí. Eu sei que o 2r é a mesma coisa que o diâmetro. Então, substituo por d, que é o diâmetro do círculo, né? Então, o diâmetro do círculo é 2 vezes o raio, e eu tenho, então, esta equação de WF, onde WF ficou em função do nível H. De acordo? Então, essa área que eu vou encontrar em qualquer instante, ó, essa área ela vai ser, então, função da constante L, que é o comprimento do tanque, e vai ser função do WF, mas o WF é função do nível, que é o que essa equaçãozinha que eu acabo de encontrar aqui me está mostrando. Muito bem. Então, substituindo, eu tenho ali o nível. E se eu volto para a minha equação diferencial, o que eu vou ter é isto aqui. Esta equação aqui. Muito bem. Então, vamos ver nesta equação aqui. Se eu tento deixar ela, digamos, de uma forma canônica, né? Se eu fosse deixar ela de uma forma canônica, eu vou ter problemas, porque eu tenho problemas para isolar o H. Olha aqui, ó, vocês quando passarem aqui esta parte da equação para deixar o dH dt sozinho, vai ficar desta forma aqui. Vocês percebem ali quem são as minhas variáveis, né? Quem são as minhas variáveis aqui? A gente falou lá no começo. Quais são as minhas expressões aqui que podem variar entre H, QI, L, D. Quem são aqui variáveis para saber se essa equação é linear ou não é linear? João Vitor, conta para mim. Essa equação é linear ou não é linear? Quem são as variáveis antes? É a vazão de entrada, Vazão de entrada, a altura do tanque, a altura do tanque, que aparece aqui, que aparece aqui, aparece aqui também. o diâmetro. O diâmetro é variável ou não, né? Ah, não. O comprimento. O comprimento é variável? É um tanque. O tanque ele tem o diâmetro dele, não fica mudando. E o comprimento? O comprimento não vai mudar a partir do nível, professor? Não, é um tanque circular, né? Imagina um cilindro deitado. E tá, beleza? Entra um líquido e sai o líquido por aqui, tem uma entrada e uma saída, e ele vai armazenar ali de alguma forma um nível de um líquido ali. E esse tanque tem umas medidas, né? Então as medidas do tanque são basicamente o quê? Ele tem um diâmetro, né, que é 2 vezes o raio dele, e tem um comprimento. Quando a água ou o líquido entra e sai, existe um step no valor, variação de entrada, o que seja, você vai ter as variáveis aqui, então, da entrada QI, vai ter a saída Q e vai ter o nível aqui em qualquer instante H. Você acha que o comprimento varia no exercício? Em um tanque, você vê um tanque por aí, desse caso aí, o comprimento dele varia no tempo? É que eu pensei que como o nível do tanque, se o nível do tanque abaixar, o comprimento da camada também vai variar. Não varia. Por que variaria? Ou seja, imagina aí, né? Você tem um cilindro deitado e entra água, entra mais água, entra menos água, sai água, sai água.
O comprimento, esse comprimento L aqui é sempre constante, sempre é o mesmo. Igual que o diâmetro do tanque. O diâmetro do tanque não depende do nível que tem dentro. E o comprimento também não depende, sempre vai ser o mesmo, João Vitor. Tá certo? Não sei se fica claro para ti, ou tu achas ainda que ele poderia variar esse comprimento. Não, entendi sim, professor. Beleza. Então, se essas são as minhas variáveis, então as variáveis no final das contas quem ficaram? Ficou o H, o QI, o Q e deu, né? Aí eu pergunto, João Vitor, essa equação essa função é linear ou não é linear? E por quê? Eu acho que é linear, professor. Linear, por quê? Vamos só abrir aqui, ó, João Vitor. Vamos abrir esta equação para deixar ela um pouquinho mais evidente. Se eu escrevo essa mesma equação, vou ver aqui assim, ó. dHdt, tá? Então vou abrir esse parênteses aí. Então é igual a Q sobre 2L. Vou ver um segundo. Ctrl Z. 2LHD mais 2LH ao quadrado, de acordo? Menos QI sobre 2LH. Ah, travou aqui. Um segundinho aqui para ele destravar. Dois LHD. Eba. Dois LHD mais 2LH ao quadrado, e isso ainda pode ficar mais eu poderia colocar isso aqui. Não, aí, né? Aí. Vamos lá. Neste primeiro termo aqui, João Vitor, nós temos o que varia aqui? Quais são variáveis? Tínhamos falado que as variáveis eram quens? Q, H e H. Lembra que a gente falou de duas condições ali para que a equação fosse linear? Para que fosse linear, então, as variáveis tinham que estar, né? Digamos, f de x para ser linear, então ela vai aparecer aqui alguma coisa, né? Multiplicando essa variável x, e que essa variável x precisava estar elevada na Q, João Vitor? Para que seja linear. É linear se... O que tem que acontecer aqui e o que tem que acontecer aqui para que seja linear? Para ser linear, o termo ali não pode estar ao quadrado. Qual quadrado o Todo quadrado nível. primeiro ou segundo?
do segundo. Tem que estar, digamos, não estar ao quadrado. Tem que ser o quê, então, ali? Naquele quadrado tem que aparecer o quê? Tem que aparecer 1. Epa, muito bem. Então, primeira condição, ou melhor, segunda, né? A segunda condição é que aqui tem que ter um 1. E no primeiro quadrado tem que ter o quê? Para que seja linear. Uma constante. Uma constante, exatamente. Se essa minha equação não fosse monovariável, se ela fosse de duas variáveis, f falou função de x e de y, e de z, se fosse de três variáveis, então como que tem que ser? Para que seja linear, tem que ser algo assim, ó. Quais são as condições aí, nesse caso, João Vitor? Para a variável. Por exemplo, isto aqui pode acontecer? Se isso aqui acontece, ela é linear? Não, professor. Não é por quê? Porque é uma variável multiplicando outra variável. Exatamente, porque y não é. Esse quadrinho tem que ter uma constante, beleza? Isso aí, então é isso. Aqui tem que ter constante, aqui tem que ser 1. Aqui tem que ter constante, aqui tem que ser 1, aqui tem que ter constante, aqui tem que ser 1. E se isso aí não acontece, ela não é linear. Agora vamos olhar a nossa função aqui, ó. Nós temos essa função aqui. Essa é a nossa função, que no caso é f, função de quem? De Q, de QI e de... De Q, de QI e de quem mais? De H. Essas são as minhas variáveis, porque no parênteses ali não estou colocando as constantes, porque constantes, como elas não variam, então não tem problema. Então, esta minha função aqui, ó, ela é igual a isso aqui, ó. É o próprio DI dt é a minha função. Perdão, dH dt é a minha função. Então, olhando para esses termos ali, Q, QI e H estão cumprindo essas condições aqui de ser uma função linear? Sim ou não e por quê? Não, professor, porque o nível tá ao quadrado. Na realidade ele não está nem sequer está ao quadrado, ele na realidade ele está ali a algo parecido com na menos 2, né? Porque eu teria que colocar essa função com esta cara aqui, né? Então com esta cara eles teriam que estar todos no numerador, mas de fato, olha, ele tem um expoente que não é 1. Se o expoente não é 1, já estragou, já não vai ser linear. O que mais vai acontecer? Aqui em algum momento vai ter o Q dividido pelo H, tá vendo aqui, ó, na primeira fração eu tenho um Q que de alguma forma ele está dividido pelo H. Então, em vez de ter o Q, que é uma variável, multiplicando por uma constante, ele está multiplicando 1 sobre H de alguma forma ali, então não é linear. E do outro lado a mesma coisa, olha, aqui aparece o H ao quadrado, aqui eu tenho uma variável sendo dividida por outras variáveis, tá certo? Então não é linear, de acordo? Então quando eu observei que ela é não linear, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o que, João Vitor? As variáveis de desvio. Não. Isso é exatamente, se ela fosse linear, sim, aí é isso aí. Variável de desvio, mas ela é não linear. O que eu vou aplicar então? A gente viu na última aula, né? Aplica Laplace, professor. Não pode. Laplace só pode ser aplicado em funções lineares. Linearizamos com
Linearizamos em torno do regime permanente. Quem é o regime permanente? Seria Q barra, QI barra, H barra, este é o meu regime permanente, usando o quê, João Vitor? Usando a expansão por série de Taylor, que é da nossa aula passada. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Da nossa aula passada. Acho que é este aqui. Você lembra quando a gente falou aqui sobre a aproximação de uma função de monovariável, né, de uma variável só? A gente acabou dizendo, olha, se eu tenho uma variável aqui, ó. Opa, não consigo riscar aqui não, tá? Mas aqui, ó, vocês estão vendo ali em caneta, ele diz y tilde igual a y barra mais di dx delta x. Deixa eu ver aqui. Não consigo fazer nada aqui em cima disso. Estão vendo aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver. Ali do escrito em preto, onde diz ali aproximação função univariável, tem 3 equaçõezinhas ali. A terceira diz que y tilde, que é a minha aproximação, é igual a y barra, ou seja, o valor no regime permanente, ou no ponto de equilíbrio, mais a derivada da função vezes o que ele se desviou, o delta x. E na equação 2, que está ali no final da tela, ali no momento, então, é o caso para bivariável. Se eu tivesse duas variáveis, como que ficaria? Então, a minha equação diferencial, que no caso é di dt, eu vou chamar ela de f de xy, porque ela tem duas variáveis. E eu aproximo ela a quê? A f, a função avaliada no regime permanente, que está ali, f avaliada em x barra y barra, mais, no caso anterior, quando ela era uma só variável, era uma só derivada, mas como eu tenho aqui duas variáveis, então eu vou ter que fazer derivadas parciais, df dy e df dx, e cada uma delas avaliadas no regime permanente, e cada uma delas multiplicada pela sua variável de desvio. De acordo, João Vitor? Viu ali como é que é a aproximação? Sim, professor. Beleza, então o que a gente vai fazer, João Vitor, é aplicar essa conta aí na nossa equação do tanque. Então, como é que vai ficar? Esta minha equação essa equação preta aqui eu já tinha aberto ela mas eu posso usar esta equação aqui, ó. Esta equação que eu vou fazer uma bola verde nela aqui. Esta equação eu quero linearizar ela, ó. Porque ela é não linear. Como que eu vou aplicar nessa equação aí a expansão por séries de Taylor? Então, nesse caso, a minha função dHdt, ela é f de quem, João Vitor? Função de quem que ela é? Essa é a minha função aqui. Esta dHdt aqui. Quais são as variáveis das quais ela depende? Das vazões e do nível. Beleza, então ela fica assim, ó. Função de Q, QI e H. Muito bem, vamos aplicar então a formulinha da expansão da série de Taylor.
A gente viu lá que ficava como então. Pode ir falando. Não sei se tu tens aí. Pode me digitar ali como que ficaria a expansão de série de Taylor? Que lembra, João Vitor? Estamos aplicando esta equação aqui, ó. Tá vendo ali a equação 2? Consegues ver a equação 2 aí, João Vitor? Sim, professor. Beleza, então essa equação aí, vamos aplicar essa equação para o nosso caso. Olha, que no caso ele tinha f, a função era somente dependia só de x, y. No nosso caso lá ela depende de q, de qi e de h. Então como fica o primeiro termo? É a função no regime permanente. Como que ficaria então? Pode falar que eu escrevo. A função no regime permanente é o que? F de quê? De Q barra QI barra e o H barra. Beleza, mas que mais que tem agora? Que mais que se aplica agora? Como que a gente aplica essa equação no nosso caso? Mais a derivada de cada termo. Pode falar então, como é que fica? Pode digitar. Mais A derivada de Q, da derivada de H, sobre a derivada do Q barra. Não, olha aqui, ó. Olha aqui a equação 2. A derivada de quem? Tá vendo que tá em preto ali no papel, ali na equação 2? A derivada parcial de quem com relação a y aqui, neste caso? João Vitor, tá vendo ali a derivada parcial de f, né? df dy. Porque y era uma das variáveis, então no nosso caso como fica aqui? Derivada parcial de quem? Derivada de F sobre o dq. Muito bem, cara. A derivada parcial de f com dq. Lembra, sempre avaliado aonde? No regime permanente. Tá certo? O que é o regime permanente? O regime permanente seria avaliado, ou seja, avaliando tudo como Q barra, como QI barra e como H barra. Essa derivada, depois que eu fizer a derivada, eu tenho que substituir tudo por variáveis de regime permanente. Vezes o quê? O Q menos Q barra. Não. O que nesse caso aqui é y menos y barra. E o que é o y nesse caso aqui? É uma das variáveis, a variável que eu estou derivando parcialmente. Lembra? df dy. Então ficou y menos y barra. Então aqui no nosso caso vai ficar o quê? Vezes o quê? É o nível, professor. Oi? O nível. Não. É esta própria variável que eu estou derivando aqui, ó. Nesta parte, nós estamos derivando o próprio Q. É a derivada parcial. Então, aqui vai ser Q menos Q barra.
Olha lá na equação geral, olha. Quando eu estou derivando parcialmente com relação a y, então fica y menos y barra. Quando eu estou derivando com relação a x, fica x menos x barra, e assim daí para frente. Beleza? Vamos continuar. Continua aí, João Vitor. O que segue aqui? Já fiz a derivada da primeira variável, que era o meu q. Este q aqui já foi. E agora? Mais df sobre dqi. Isso mesmo. Vou deixar aqui, ó, colorido, ó. Esse é o QI agora. Então fica mais a derivada parcial de f com relação a dqi. Opa, travou isso aqui. Só um segundinho que ele travou. Avaliado no regime permanente, novamente. Lembra, regime permanente o que que é? Todas as variáveis no regime permanente. Vezes o que, João Vitor? QI menos o QI barra. QI menos o QI barra. E finalmente, vamos fazer de laranja aqui, finalmente. df dh. Derivada parcial de f com relação a este h aqui, que é a última variável que eu tenho. df dh. Avaliada onde? Com todas as variáveis. Oi? Todas as variáveis no regime permanente. Isso, no regime permanente. Então, quem que é o regime permanente? Q barra, QI barra, H barra. Vezes o quê? O h menos o h barra. É isso aí. Quando eu fizer essa equação aí, essa minha equação, esse dH dt aqui, ó, ele vai ficar linearizado. Na realidade, isso aqui é uma aproximação, tá? É uma aproximação, não é exatamente igual, é uma aproximação. Porque eu estou linearizando em torno do ponto de regime permanente. Beleza. João Vitor, o que que é este parênteses aqui? O que que é este Q menos Q barra aqui? Opa. Isso aqui o que que é? Q menos Q barra, o que que é? Ou seja, a vazão em qualquer instante menos a vazão de regime permanente. Como que a gente chama isso? Que linha? Exatamente. Que linha. Isso aqui é uma variável de desvio. E aqui, o que seria este QI menos QI barra? A mesma coisa. Isso aqui é uma variável de desvio, QI'. E isto aqui é uma variável de desvio H'. De acordo? Beleza, então vamos lá. Claudir, vamos então verificar nossas derivadas aqui, ó. Nós temos aqui, Claudir, que encontrar estas três derivadas. Vamos desenhá-las aqui de bola roxa aqui, ó. Esta derivada. Esta derivada. E esta derivada. Lembrando que a nossa função f é quem? A nossa função f está aqui em cima, ó.
Nossa função f é isso aqui, ó. Esta bola verde aqui. De acordo? O f de Q, QI e H é o próprio DHDT. Então, é essa expressão que eu tenho aqui, ó. De acordo? Então, vamos escrever ela ali embaixo. Vamos repetir ela ali embaixo para ficar mais fácil. F que depende de Q, de QI e de H é Q menos QI. Não, QI menos Q, né? Fator de 1 sobre Q menos QI. É, Q menos QI, né? Aqui menos QI, aqui eu errei, né? Aqui é Q menos... perdão. Q menos QI. Tá certo aqui. Q menos QI. Q menos QI, tá certo. Tá certo, Q menos QI. Deixa eu ver aqui em cima. É QI menos Q, né? Na realidade tá tudo... Fui arrastando aqui. É QI menos Q, ó. Aqui tá certo. É o que entra menos o que sai, tá? QI menos Q. Então é QI menos Q. Eu enganei aqui. Aqui é QI menos Q. Vou apagar aqui melhor. Ah, não consigo apagar porque estou escrevendo em cima do PDF. Então aqui é QI menos Q. Beleza, então sobre 2LH mais H. 2LH mais H. Fator de D mais H. Beleza. Então o que eu preciso? Eu preciso pegar essa expressão aí, de acordo? E fazer essas três derivadas. Então vamos lá. Se eu derivo isto aqui com relação a QI, a Q primeiro, então. A derivada parcial de f com relação a Q, avaliada no regime permanente. Então, com relação a Q, o que a gente faz aí, Claudir? Considera todas as outras variáveis que não sejam Q como se fossem constantes e deriva. Quanto que dá então essa derivada aí, Claudir? Vai dar menos 1 sobre 2LH fator de D mais H. Beleza, isso aí. Só falta o quê? A barra em cima, que é regime permanente. Exatamente. Essa é a derivada, né? Beleza? Como a gente considera todas as outras variáveis que não sejam que considera constantes, e como eu estou avaliando no regime permanente, então vai ser tudo, vai ganhar uma barra aqui as variáveis, tá? As constantes não precisam, então você vai ganhar aqui uma barra no H, uma barra no H. Beleza. Como que fica a derivada parcial com relação derivada parcial de f com relação a QI avaliado no regime permanente?
Fala, Cláudio. 1 sobre 2L H barra fator de D mais H barra. Isso. Se não estiverem entendendo aí, falem, tá, por favor. Se não estiverem vendo aí de onde que as coisas saem. Muito bem. E, finalmente, nós vamos ter a derivada parcial de f com relação a h avaliada no regime permanente. Esta aqui um pouquinho mais chata, né? Essa derivada aí, porque olha aqui, né? Essa aqui é a função f que eu estou derivando parcialmente. E aí o h está lá metido ao quadrado, lá no denominador, aparece o quadrado, aparece na 1, só que aqui tem uma questão uma vantagem que a gente pode fazer. Mas por enquanto, então, o que seria? A derivada parcial dessa função f com relação a h, de uma forma geral, ela seria QI menos Q, que seria uma constante, né? Estou considerando isso constante. Considero constante tudo o que não é h. E vou fazer a derivada parcial d com relação a h de 1 sobre 2L h fator de d mais h. Ok. Esta parte aqui, novamente, né? Como eu considerei regime permanente, então o QI e o Q vão ganhar barras. Aquela parte que eu não derivei ainda, que só deixei indicada, ainda não posso colocar barra ali porque ainda não derivei. Mas estas duas aqui, ó, QI e Q vão ganhar barras. Agora eu pergunto, quando a gente está no regime permanente, naquele tanque cilíndrico, na horizontal ali, que está entrando uma vazão Q e está saindo uma vazão Q, e eu tenho um nível H ali. Se eu estou no regime permanente, o que acontece? Eu vou ter uma vazão de entrada constante, uma vazão de saída constante e um H constante. O que acontece nesse regime permanente? Quanto que seria esta subtração aqui, ó? Se eu estou no regime permanente, quanto que seria QI barra menos Q barra? 0? Zero, exatamente, porque no regime permanente, esse é um caso desse problema, né? Específico desse problema. Onde você vai aparecer ali uma subtração de variáveis no regime permanente. Como elas no regime permanente, neste caso aqui, o que entra de QI tem que ser igual ao que sai de Q, para que o nível não mude, para que não haja variação na taxa ali de nível. Então, isso aqui é zero, e aí eu me poupo ter que fazer essa derivada parcial complicada ali do lado. Ok, o que eu vou fazer agora? Já encontrei as minhas variáveis parciais, agora eu vou substituir nesta equação aqui, ó. Nesta minha equação de expansão de séries de Taylor, já encontrei esses 3 bolas ali. Só me faltou uma coisa aqui, Claudir. Quanto vale este primeiro termo aqui? Vai valer 1 sobre 2LH barra D, fator de D mais H barra? Não. Lembra, isso aqui é o termo, o que é? A minha função avaliada no regime permanente. Lembra o que é a tua função? O que a tua função é? A tua função é uma derivada, olha ela aqui, ó. A minha função, que é essa derivada aqui, avaliada no regime permanente, é zero. Porque no regime permanente, a minha derivada não muda, é zero, ela é constante. Então, quando eu avalio a minha função no regime permanente, ou seja, no ponto onde todas as variáveis são constantes, isto aqui sempre é zero para nós. Ah, entendi, professor. Beleza, então olha só, aqui a minha equação, lembre que aqui é um H de desvio, tá? A minha equação linearizada já, como que vai ficar?
Então, equação linearizada. Vai criar uma travadinha. Beleza, dH' dt é igual aquela primeira bola daquela primeira derivada que era com relação a Q, deu menos 1 sobre 2LH. É isso? Isso aí. Então, essa é a minha equação. Eu simplesmente substituí essas bolas roxas aqui pelas derivadas parciais que a gente encontrou. A última delas era zero, lembram? E lembrem que o que estava multiplicando as bolas roxas eram sempre variáveis de desvio, né? Q, esta azulzinha aqui, ó, Q de desvio, esta QI de desvio e esta aqui, H de desvio. Então, o que eu obtenho? Esta expressão aqui, ó, o Q de desvio, o QI de desvio e o H de desvio, que no caso está multiplicando zero. O que acontece então aqui nesta conta? Nesse caso, Claudir, nesta primeira fração aqui, que termos dela são variáveis? O H de desvio? Não, ali não tem H de desvio. Nessa bola preta que eu fiz ali. Nada. Nada. Ou seja, que essa bola é Constante. E nesta outra, que é a mesma, por sinal, Também. constante. O que aconteceu agora? Essa equação aqui é linear? Sim. Por quê? Porque ela respeita aquilo que você tinha montado ali pro João Vitor, que era uma constante multiplicando a variável. Elevada na? Elevado na 1. Elevada na 1, exatamente. Olha, este Q de desvio, este QI de desvio, este H, né? O H ele vai cair fora de todas as formas, mas todos estão elevados na 1. Então vejam que agora eu tenho a minha equação linear. Esta equação aqui, agora eu posso ir para Laplace, isolar a minha variável de saída, que no caso é o H de desvio, de acordo? Então eu vou pegar essa equação aqui e vou para Laplace. Tá certo? Então eu vou ter lá uma equação que vai ter alguma coisa assim, né? Eu não vou fazer ela aqui com detalhe, mas posso até fazer. Vamos lá, H vai dar SH de S, de acordo? Igual a... Vou chamar esta bola aqui, vou chamar ela de A, tá? Só para não ficar repetindo. De A. Então ficaria A vezes o Q de desvio de S mais A vezes o Q de desvio de I, QI de desvio de S também. Quem é minha incógnita aqui, Claudir? É o Hzão. Isso, então o que eu tenho que fazer agora? Você tem que isolar ele.
que dá? Quanto que dá? Dá A Q linha de S mais A QI de S dividido por S. Exatamente. O que eu vou fazer agora, então? A antitransformada Exatamente, né? Eu vou ter que pegar isso aqui e voltar para o tempo com a antitransformada. Quando eu chegar lá, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma função para h de t, de acordo? Vocês vão aplicar lá as fórmulas da tabela antitransformada, vou encontrar uma expressão aqui que vai me dizer que em h de t... Opa, tem um erro aqui, tem um erro. Olha aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Isso aí é dh de desvio, né? Então aqui, desvio. Aqui, desvio. Quando eu voltar, eu vou encontrar h de desvio no tempo. De acordo? Eu vou ter que encontrar uma função ali. Só que eu não quero saber quanto é o h de desvio no meu problema, eu quero saber o nível. O que eu vou fazer então para encontrar o nível, Claudio? subtrai o nível do regime permanente. Exatamente. Então a minha resposta aqui é o h de t que eu quero. Vai ser simplesmente o h' de t. Mais ou menos o h barra. Mais ou menos. Pergunto, Claudir. Menos O menos, vamos lá, qual é a definição de h de desvio? é É o o. h em qualquer instante menos o h barra. Ah, é. Não, então é mais. É mais, né? Beleza, então aqui vai ser mais. E aí, o problema está resolvido. Uma outra questão aqui, né? Eu falei lá no começo que eu tinha um tanque que tinha uma entrada, uma saída, tá? E eu queria saber, você lembra que eu fiz um desenho ali? Eu tinha uma Q saindo, eu tinha um QI entrando e ele tinha um nível. Você lembra qual era a pergunta? Eu disse, olha, o meu QI, ele está no... ele está constante, tá certo? Inicialmente constante no regime permanente e o meu H também ele tem um valor constante lá no regime permanente. E a questão foi o que acontece com o H, opa, se este Q, por exemplo, sofre um step, né? Então eu perguntei aqui o que vai acontecer com o nível. E depois, né, se fosse um seno, mas enfim, onde que vai entrar esta questão aqui, Claudir? Onde que eu vou dizer isso aqui? Olha, eu quero saber como que o nível se comporta. A gente até acabou já, a gente já fez, olha, esse aqui é o comportamento do nível, tá? Eu só quero saber onde que vai entrar este QI aqui, este step, em que ponto vai entrar, Claudir? Onde eu vou dizer que o QI é um step, ou ele é um seno, ou o que seja? Em que ponto isso vai entrar? Ele vai entrar. Lá, professor, não lembro. Oi? Ele vai entrar nessa equação linearizada? Exatamente, olha, tá vendo o QI aqui, ó? Se ele me está dizendo aqui que o QI sofre um desvio, de acordo? Então, neste QI aqui, ó, este QI de desvio, ele vai ser um step, um degrau, de acordo? E nesse caso aí, o meu Q de desvio, lembra daquela questão da superposição de efeitos? Se eu só estou dizendo ó, o que acontece se o QI de desvio sofre um step e no Q não acontece nada, né, o Q não varia, digamos assim, então este Q aqui de desvio eu vou manter ele em zero
e vou resolver minha equação somente para QI. Se eu fizesse um diagrama de blocos aqui, rápido disto, seria como? Olha aqui, o diagrama de blocos disto aqui seria... Eu tenho a minha saída H', que é igual à soma de duas coisas. Uma dessas coisas vai ser o A sobre o S. Ambas são iguais até, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui seria A sobre S. E aqui também seria A sobre S. E aqui eu teria entrando o Q de desvio. E aqui eu teria entrando o QI de desvio. Então, se o exercício diz, olha, o que acontece com o nível quando em QI aparece um step e não acontece nada aqui no Q', ele se mantém no seu mesmo valor, então você vai avaliar esta equação aqui com este QI sendo... Se o step é de valor 3, então este QI de S vai ser 3 sobre S, né? Lembra lá da tabela de Laplace, quando eu tenho um step. Então, este meu QI vai ser, então, por exemplo, 3 sobre S. E aí eu resolvo. Se a minha entrada Q é 0, então é só isso. Mas se também dissesse, olha, o que acontece com o nível quando a entrada é um step de 3 e na saída eu tenho um step de menos 2. Então você coloca aqui esse menos 2 sobre S e resolve usando a superposição de respostas para sistemas lineares. Então você resolve para um, resolve para outro e soma as duas respostas. De acordo? Novamente, quando você acabar, você vai voltar para o tempo, vai fazer esta antitransformada aqui, vai encontrar a variável de desvio, o H de desvio, e finalmente vai encontrar o H somente ao somar aqui, ao somar a variável a constante H bar. Tá certo? Caiu aqui. Beleza, isso aí então. Esse aqui é o exemplo 4.7 do livro, né, que é um exemplinho bem interessante. Eu vou deixar para vocês uma tarefinha para vocês darem uma pensada nela, que é o seguinte. Nós dissemos aqui agora, né, dissemos aqui neste exemplo que tínhamos dm dt igual a q menos QI menos Q. Certo? E vimos então que esse dm dt aqui, ó, eu podia considerar no meu tanque, no meu cilindro, como se eu tivesse aqui isso aqui fosse um dm. Então vamos pensar assim, ó. O que seria esse dm aí nesse caso? Esse dm, né, assumindo que eu tenho aqui o H subindo, ele vai ser... lembrem que aqui eu tinha um L, né? O comprimento disso aqui era L. Então, quanto que é a massa dessa placa aí? Quanto que é a massa da placa? A massa da placa. Vamos chamar de diferencial, tá? Uma placa diferencial é uma plaquinha com uma alturinha de nada ali. Então, essa placa que vai ter uma alturinha de nada, ela vai ter aqui, ó, um DH. Então, quanto que é o dm? Quanto que é essa massa? Vai ser o ρ pelo d volume. Tá certo? O d de volume dessa placa aqui, só da placa. Tem um dV.
Quanto vale o D de volume? É a densidade vezes o D de volume. Mas o quanto que é o volume dessa placa aí de líquido? Ela vai ser o DH vezes o L vezes o quê? Lembra que a gente tinha chamado de uma variável de WF? Né? Que seria esta largura aqui, ó, seria o WF. Vezes o WF. Só que esse WF ele é função de H. De acordo? Porque dependendo em que altura eu estou, esse WF muda. Então, o que acontece? Esse WF a gente já encontrou lá quanto que era em função de H. Então, nós vamos ter aqui que a variação da massa no tempo é igual ao Q que entra, QI menos o Q. Só que o dm/dt é o quê? Este dm aqui, eu posso substituir por esta expressão. Que foi o que a gente fez. Se vocês olharem ali, foi o que aconteceu. A gente substituiu esse dm por essa expressão ali, ρdh L pelo WF aqui, que dava aquela história lá de... Quanto que dava esse WF? Ele dava 2 raiz de D menos H vezes H. Tá certo que foi o que a gente fez, a gente acabou montando essa equação aí. Então, considerando isso, a minha questão é a seguinte, para vocês fazerem aí até terça-feira ali, dar uma pensada. Eu coloco depois ali no Moodle, mas o que aconteceria se o meu tanque, imaginem que o nosso tanque, em vez de ser um cilindro, ele fosse um cone, tá? Imagina que o meu tanque é assim, ó, um cone, assim. Entra o líquido por aqui, sai por aqui. Q saindo por aqui, QI entrando por aqui, e eu meço o meu nível, tá? O nível do líquido é esta altura aqui. De acordo? E eu vou dizer a mesma equação de conservação da massa. dm/dt é igual ao que entra, vazão máxima volumétrica entrando. Eu tenho um erro aqui, que aqui eu tenho que colocar o ρ, tá? Para poder fazer esta conta, eu preciso um ρ. Aqui, ó, desde aqui. Esse ρ vai se cancelar com o ρ da massa, mas eu vou colocar ele aqui, porque senão fica errado. Aqui, ó, ρ e ρ. Aqui também eu vou ter um ρ na entrada, porque são vazões mássicas, tá? Ele se cancela ali, mas vamos deixar ele aqui. Se cancela com o ρ da massa depois. Aí eu pergunto aqui, ó, neste caso, novamente, se eu pegar aqui uma placa de líquido, essa placa vai ser um dm, vai ter um dm, tá certo? Da placa diferencial. Essa placa vai ter um dV, sim, um volume chamado dV. Essa é a massa da placa. Massa da placa. E este vai ser o volume da placa. De acordo? Então, quanto que é esse dm aí? O dm da placa vai ser ρ vezes o dV, que é o dV da placa. Quanto que vale o dV da placa? O dV da placa é a altura da placa, que a altura é novamente igual que no caso anterior. A espessura dessa placa aí é DH, de acordo? Então eu tenho uma placa circular, um disco na realidade ali bem fininho, com altura DH e com raio R. Só que se vocês percebem, esse R aí, ele não é constante, né? Dependendo de onde você está colocando a sua placa, né? Esse R, ele é função de H.
O raio é função de H. Então, como seria o meu volume? Joana. A aula acabou já. Rapidinho aqui. Como seria o volume, então, Joana? Seria a área, né? Que é quanto? Que é 2π vezes o R. Não, pi por Pi R ao quadrado. quadrado. A área do círculo, né? Isso. A Aí área esse do R aí círculo, vai a depender área do do H. círculo é pi por R ao quadrado. Então, nesse nosso caso, ficaria como? Pi vezes R quadrado. R, mas R é a função de H, tá? Lembrem. Isso. Vezes. Vezes a H. Como? Vezes H. H não, volume. É o volume deste disco aqui, ó. Vezes DH. A DH, isso. Não tinha escutado. Vezes DH. Muito bem. Agora, o mistério é encontrar quanto vale R em função de H. Quanto vale R em função de H? E aí vai depender de quê? Vai depender dos tamanhos aqui do teu cone, né? Porque eu vou ter que dizer... O exercício vai ter que dizer, por exemplo, olha, este cone... Vou deixar aqui para vocês de uma vez uns números aqui. Vamos dizer que este cone mede de altura total, mede 10 metros, e de diâmetro total aqui ele mede 4 metros. De acordo? Então vocês têm que me dizer como que é esta relação aqui para poder resolver esse exercício. De acordo? Então eu quero a equação linearizada desse modelo aí. Eu quero saber o que acontece com o nível H quando o QI ou o Q variem. Só que isso vai dar um sistema não linear, vocês precisam linearizar ele e depois aplicar Laplace, etc. De acordo? Dúvidas? Eu vou deixar esse exercício agora no Moodle ali para vocês resolverem ele aí no final de semana. Mas é basicamente a mesma coisa que aconteceu ali no tanque que estava na horizontal, o tanque cilíndrico que estava na horizontal, só que aqui o tanque é diferente, né? Beleza. Alguma dúvida? Questões? Tudo certo? Prof, eu tentei colocar no Silab um exponencial, queria saber como que faz, que eu não consegui. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Na função de transferência com S, Isso. lá tu vai ter que... Eu falei a vez passada, né? Isso aí a gente vai ver como representar um atraso em função de transferência para poder colocar no computador. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Por hora, o que tu pode fazer é que lá no Silab, me parece que tem um bloquezinho que se chama delay ou algo assim.